habilidades absurdamente fundamentais para qualquer instrutor. Qualquer instrutor. São 5 habilidades que eu vou falar no curso do Firearm Instructor e no curso de... vou dar uma pincelada pelo menos no curso de instrutor de combate veicular. Para vocês entenderem, vai ser muito mais aprofundado e obviamente que eu não vou falar só de 5, vou falar de várias. Mas agora eu vou falar sobre 5 que para mim são absurdamente fundamentais. Cara, se você não possui essas habilidades, você precisa desenvolvê-las. Então você tem que trabalhar com várias ferramentas para desenvolver essa habilidade e utilizá-la na linha. Cara, e não é uma habilidade que fica simplesmente fechada no mundo do tiro. Ela pode ser para técnicas operacionais, ela pode ser para luta, para qualquer coisa que te coloque numa função de professor ou instrutor, você precisa trabalhar e desenvolver essas 5 habilidades, beleza? Eu peguei as 5 por serem, para mim, numa escala, uma prioridade. Eu não consigo me ver na linha ou fora dela sem essas 5 habilidades, beleza? Então, fica a dica. São 5 habilidades absurdamente fundamentais, tá? E aí, vamos lá. E a galera que quer fazer o curso de instrutor, o Firearms só tem 5 vagas, né? Só sobraram 4 vagas do Firearms. 4, só 4. Vamos lá. Então, como é que funciona essas 5 habilidades? Eu vou falar a primeira. A primeira habilidade absurdamente fundamental e um detalhe importante. Eu não simplesmente acordei de um dia para o outro e virei um instrutor de linha. Não funcionou desse jeito. Eu tenho uma caminhada, a gente está falando de 2 décadas. Tá? Basicamente 2 décadas se lapidando e trabalhando. Isso que eu nem considero na época da luta, que foi antes de eu entrar no exército, que eu já, puxava alguns treinos de luta de taekwondo. Isso eu nem considero, eu considero só linha mesmo, arma de fogo, beleza? Mas pensa no seguinte, essas 5 habilidades, elas foram sendo construídas e lapidadas e eu continuo construindo e lapidando elas. Não é porque eu dei instrução, comecei lá atrás, lá em 2002, que... não, agora eu sei tudo. Pelo contrário, cada vez mais a gente vai trabalhando e lapidando cada uma delas. E a primeira delas, talvez a mais importante, tá, pessoal? A mais importante de todas é a habilidade de comunicação. Então a primeira habilidade é a habilidade de comunicação. Você precisa dominar a comunicação. E como funciona a comunicação? A comunicação, cada habilidade delas eu sempre boto 3 pontos, tá? O primeiro ponto é, se faça entender. Quando você fala, quando você transmite informação, você precisa se fazer entender. Como é que é o se fazer entender? Você tem que entender, você tem que ler a sua linha, a gente fala sobre isso, mas você precisa saber quem está na sua linha. Qual é o vocabulário que você usa com a sua linha, quais são as palavras que você passa, que você usa para transmitir a sua mensagem. Então, a primeira coisa tem a ver com o seguinte: se faça entender. A comunicação, ela tem que ser simples. Eu fico devorando aqui o livro de neurociência, adoro ler sobre neurociência, adoro ler sobre biomecânica, mas eu não posso pegar um conceito que tá ali e simplesmente trazer ele por meio da minha linha. Por quê? Porque se ano passado eu meti 10 mil páginas em neurociência, eu tive um fundamento e fui construindo um raciocínio que se eu chegar na linha e simplesmente jogar do jeito que está no livro para a linha, ninguém vai entender nada. Eu vou falar bonito, vou usar um monte de termo técnico, vai ser legal, bacana, mas pensa no seguinte, quem está me olhando vai falar assim, cara, qual é a ideia? Quando você usa muitos termos técnicos ou muito termo rebuscado, na verdade você acaba passando para o aluno uma impressão de, cara, esse cara ele até parece intelectual, mas eu acho que ele é mais burro do que intelectual. Você acaba passando uma impressão diferente da que você quer atingir. Então não são os termos ultra sofisticados ou ultra técnicos, extremamente profundo, que vai te colocar numa posição de intelectual. Não é isso que você quer. Você não está ali para demonstrar que você é mais inteligente que seu aluno. Pelo contrário, você está ali para passar uma mensagem que simplifique para ele. E aí a gente entra no segundo ponto, que é, cara, descomplique o complicado. Na verdade, o descomplicar o complicado é quando eu consigo fazer essa filtragem e trazer esse assunto e colocar para minha linha da forma mais simples possível. Então, descomplicar o complicado é um termo fantástico, né? Eu vi esse termo a primeira vez com a Aranha lá do Tactical Room da Kirio. Descomplicar o complicado é pegar as minhas 10 mil páginas de neurociência
e colocar isso na linha em 30 segundos, de maneira que os 20 que estão na linha entendam. Então, descomplicar o complicado, ele entra logo abaixo ali do se faça entender. Se faça entender é uma forma mais abrangente. E o descomplicar o complicado é quando eu pego termos que são extremamente complexos e eu vou trabalhando numa sintonia fina até me fazer entender, do aluno que tem maior bagagem, maior experiência, até o aluno que está chegando naquele dia na linha. Beleza? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é você entender a comunicação do seu aluno. Muitas vezes a gente não se dá conta, o aluno faz uma pergunta na linha, você começa a responder algo, quando você termina a sua resposta, o aluno fala, não, mas não foi isso que eu perguntei. Então lembre-se, o que você está respondendo para ele é a dúvida dele. Só que se você não entender o que ele te perguntou, você vai falar para ninguém, vai falar para o vento. Então, entenda o que o seu aluno comunica. E quando você tem dúvida, você tem que perguntar de novo. Uma técnica fantástica de linha é o seguinte: quando alguém te pergunta algo, você repete a pergunta da pessoa ou fale para ele o que você entendeu e pergunte se é isso. Então o aluno fala assim, eu tenho dificuldade de realizar disparos porque eu atiro, mas a minha arma não para na minha mão e assim o sistema de pontaria ele fica voando e eu não consigo manter a respiração. Eu não entendi bem o que ele quer, mas peraí, vamos ver se eu entendi. Deixa eu ver se o que você perguntou é isso. Você está me dizendo que você tem dificuldade de realizar os disparos porque você não consegue controlar muito bem a sua arma. Isso quer dizer que o teu sistema de pontaria ele fica mexendo o tempo inteiro. E como você não consegue aplicar o fundamento da respiração, ele ainda continua oscilando mesmo fora dos disparos. É isso? Então eu repeti o que ele me perguntou para saber se o que eu ouvi da mensagem dele é exatamente aquilo que ele quis me passar. Para confirmar a mensagem. Porque se eu entendi a mensagem dele, eu consigo dar uma resposta para aquilo que ele me perguntou. Mas se eu só achei e respondi, já era. Então, sem pressa em dar a resposta para quem te faz uma pergunta. Processa a informação, repete ela e faz entender. E vou dar uma dica, cara, usa isso até no teu relacionamento, vai. Você vai evitar briga com a sua mulher pra caralho, tá bom? Então anota aí, a terceira foi entenda o que o seu aluno comunica para você, né? Ou qualquer outra pessoa, beleza? Vamos lá, vou passar pro próximo. Planejamento. Eu vou pedir pro Martinello, o Martinello tá colocando tudo aí. Martinello, por favor, hein, continue aí. Depois você manda isso pra mim. Diz que eu também tô fazendo resumo. A Alice também vai fazer um resumo, vai mandar no Instagram. Depois eu falo sobre isso. No Telegram, desculpa, vai mandar no Telegram. Depois eu falo sobre o Telegram. Segundo ponto, planejamento. Cara, a segunda habilidade absurdamente fundamental é o planejamento. Planejar. Cara, como é que você planeja? Eu tenho uma agenda aqui, ó. Essa aqui é a agenda da ITC, cara. Tá tudo aqui, ó. Tudo. Se eu precisar revisar meus assuntos, tá tudo aqui, ó. Tô no dia fevereiro, já foi metade da agenda. Beleza? O que acontece? O planejamento, ele tem a ver com a tua organização de aula, meios e tempos. Tá? Aula, meios e tempos. Então, como funciona isso? De uma maneira bem prática. Você precisa ser capaz de se planejar e executar o que você planeja. Simples assim. Se tudo aquilo que você coloca no papel, ou se tudo aquilo que você guarda na sua cabeça, você tem que ter condições de executar. Executar a partir do quê? A partir daquilo que você tem à sua disposição, que são seus meios e tempo. Então quando você faz um planejamento... Aí, como é que tá aí, rapaziada? Voltou? Me dá o feedback se essa live tá voltando. Depois eu vou editar ela. Fica legal. Vamos lá. E aí, como estamos? Tá boa? Então fechou, vamos lá. Eu falei sobre o planejamento. O que interessa para nós o planejamento? Cara, como é que você planeja uma aula? Planejar uma aula é feita da seguinte maneira. Vamos lá, tô retomando o planejamento, hein? Tô retomando o plano 2. Planejamento. Como é que você vai fazer isso, cara? Você vai organizar meios e tempo. Você precisa executar aquilo que você planeja. Cara, como é que você faz isso? Você vai definir... aproveita aí, galera. Pessoal que voltou, por favor, manda essa live pra alguém. Vai ali no aviãozinho de papel. Dá um cliquezinho aí. Já pede pra pessoa entrar. Vai. Vamos bombar essa live. Bora que é uma live de sábado, cara. Quem tá em sábado vendo a live merece ouvir o que a gente tá falando aqui. Vamos lá. E o que acontece com essa organização? É simples. Organize meios e tempo. Então, organização de aula. Primeira coisa, organização de aula. Pra quem você vai dar aula e o que você vai passar. Ponto primordial. O que você vai passar e pra quem você vai passar. Não é simplesmente o que você vai passar. É pra quem você vai passar. Você precisa adequar o seu assunto para o seu público.
Então, se eu vou dar aula na academia de polícia para alunos de formação inicial, cara, a forma de fazer o planejamento é de um tipo. Se eu vou dar uma aula para uma unidade especializada, cara, o planejamento ele muda, porque eu tenho um nível de um padrão de aluno que está num patamar diferente. Esse cara, ele já está operando, ele já está praticando, ele já tem outras formações que contribuem para aquilo que ele vai levar para a linha. Então, eu preciso saber o background e quem são meus alunos. Beleza? Então, o que eu faço? Bom, para quem que eu vou dar aula e qual o assunto, qual a matéria. Então, eu adequo isso ao aluno. Isso já entra também na comunicação, beleza? Depois disso, meios e tempos. Cara, meios é o que você tem disponível. Porra, eu tenho um stand de 20 por 30, eu tenho um stand de 50 por 40, eu tenho cones, eu tenho barricadas, eu tenho um stand que tem iluminação para a parte do low light, eu tenho um stand que não possui iluminação para a parte do low light, quer dizer, eu vou ter que usar farol de carro para poder iluminar minha instrução. Tudo isso, as bases de alvos são fixas, é um paredão, ou a base de alvo ela é móvel. Eu chego em Fortaleza, a base de alvo é móvel, eu preciso furar ela no chão. Então isso me complica quando eu preciso trabalhar, movimentar as bases. Eu chego em São Paulo, tudo é fixo. Então eu não tenho como movimentar. Então tudo isso é fundamental para que a gente entenda. Então eu falei primeiro sobre comunicação e agora eu estou falando sobre organização. Meios, tempos e organização de aula propriamente dita. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é a interação com pessoas. Cara, isso aqui é demais. Eu vou contar uma história para vocês. O que me fez, por exemplo, melhorar a ITC como empresa foi a interação com pessoas. Cara, eu achava o fim do mundo eu estar tendo aula com o instrutor, e eu tô falando assim de curso privado, tá? Até no aspecto institucional também, mas no privado. Eu chegava ali, me matriculava na instrução. Aí eu tinha aula com esse cara. Chegava na hora do almoço, esse cara jogava uma bomba ninja e ele sumia. Eu não conseguia mais ver ele. Quando chegava 1h30 da tarde, esse cara jogava outra bomba ninja e aparecia na hora. Pum! Eu falei, caralho! O cara sumiu e agora voltou. Eu não conseguia falar com esse cara. Então, às vezes acontece também no meio institucional. Você está tendo uma palestra com alguém, ou você está tendo uma instrução, daqui a pouco o instrutor some, desaparece. Aí quando ele volta, cara, vocês conseguem encontrar ele na linha de novo. Só que na linha, às vezes, você não tem uma proximidade para poder fazer uma pergunta um pouquinho mais específica, um detalhezinho. Às vezes você quer tirar uma foto com o cara, enfim. Cara, eu ficava maluco com isso. Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Cara, a interação dentro da linha. Como é que você interage com seus alunos? Como é que você trata os seus alunos? Porque o cara, ele tá de instrutor, ele acha que ele tá num patamar superior. Cara, volta pro mundo, cara. Você não tá num patamar superior. Você tá no mesmo patamar dos seus alunos. A única diferença é que você tá de um lado da prancheta e o cara tá lá do outro lado da prancheta. Ele tá ali pra receber o máximo de conteúdo que ele puder e você tá ali pra passar o máximo de conteúdo que você puder. Só que você aprende muito, muito com os seus alunos. Uma pergunta, um insight, uma movimentação. O cara tirou uma dúvida, gerou um insight, um efeito borboleta que já era. Só para vocês entenderem, o VCQB Advanced, ele foi criado a partir de um feedback de um aluno na linha. Foi lá na Paraíba, da PRF, porra, eu esqueci o nome dele. Mas ele me deu um feedback tão fantástico que a partir do feedback dele, eu criei o VCQB Advanced. Olha só. Então, quando o aluno está te perguntando, ele não está te desafiando, ele está colaborando para o teu desenvolvimento e para o desenvolvimento da linha. Fantástico. Eu adoro quando os caras perguntam. Quanto mais pergunta, mais insight gera. E às vezes tem um tópicozinho que eu estou esquecendo de levantar, que o cara com uma pergunta faz eu buscar lá atrás. Então, isso é fantástico. Então, essa interação na linha é fundamental. Outra coisa, a interação... nunca leve pro lado pessoal. Ah, não, o cara tá fazendo pergunta pra me testar. Que nada, o cara tá fazendo pergunta porque ele quer, ele sabe que você tem condições de responder as perguntas dele. E quanto mais inteligente a pergunta dele, cara, melhor vai ser a tua resposta. Agora, o segundo ponto é, como é que é a tua interação fora da linha? Porque eu faço questão de almoçar com os meus alunos. De sentar com os caras, de conversar com eles, saber a história de cada um, saber o que levou ele a vir pra linha, quais são as dificuldades que ele tem para chegar na linha, como é que é a vida dele fora da linha, se ele está montando uma empresa, se ele começou a dar aula, se ele já dá aula há muito tempo, qual é o ramo dele, se ele é um cara que é CAC, e adora estar na linha pra, quero viver o meu hobby em alto estilo, quero treinar, quero estar bem. Então, tudo isso é fundamental para mim. A interação dentro da linha e a interação fora da linha. E aí o terceiro ponto é a interação com o seu aluno, porque muitos alunos da ITC se tornam meus amigos, muitos mesmo. E isso é muito legal, porque, eu gosto dos caras pra caralho. Então, às vezes eu vou pra um lugar, eu vou dar um exemplo, né? Fortaleza. Cara, eu volto pra Fortaleza, caralho, vejo toda aquela galera da Corpus. Cara, é fantástico. Alguns eu já decorei o nome, né,
Vou pra São Paulo, porra, tem aquela galera que tá sempre com a gente, né? Tem aqui a Cris e o Fernando, a gente, porra, sai pra jantar, às vezes eles nem estão na linha treinando, mas, porra, vamos sair pra jantar, vamos sair pra jantar. Então isso é muito legal, essas interações que torna você mais próximo e o aluno não é mais seu aluno, o cara já é teu amigo, já tá no teu círculo de amizades, isso é fantástico. O tiro, ele é muito agregador, ele é que nem arte marcial, beleza? Então são esses 3 pontos da interação. Agora eu vou pra 4º ponto, cara, esse é o seguinte, vou falar um negócio pra vocês. Esse aqui você precisa de tempo e você precisa desenvolver dando aula, tá? Isso você faz dando aula, que é a leitura de linha. Cara, o que é a leitura de linha? A leitura de linha, anota aí, é o 4º ponto, leitura de linha. Cara, como é que você lê a linha e como é que você lê os seus alunos? Como é que funciona essa leitura de linha, Expandiu? Cara, pensa no Exterminador do Futuro, quando ele chega num bar e ele fica assim, ó, com aquela análise biométrica de cada aluno. Na verdade, o que a gente faz é entender quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos fortes do aluno. E aí a gente tem uma noção de como está a linha por si só. Então a gente começa fazendo uma análise individual para entender o conjunto. Então a gente precisa entender a parte para fechar o todo. A leitura, ela está em que aspecto? Cara, o que você lê no seu aluno? Eu preciso entender o seguinte, o cara que vem para minha linha, no que ele é bom? Então o cara é bom em movimentação, o cara tem um bom manuseio de arma, o cara tem uma boa postura de tiro, ele sabe o que está fazendo. Mas eu preciso entender também quais são os pontos de melhoria. Onde é que ele precisa melhorar? Porra, esse cara tem uma boa performance motora. O cara tem movimentos plásticos, isso é fantástico, cara. Você é performático, cara, lindo, maravilhoso, você treina pra isso. Você é um faixa preta do tiro. Então o cara é faixa preta de jiu-jitsu, cara, o cara voa, ele tem as movimentações absurdas. O cara é faixa branca, porra, na maioria das vezes ele tá todo troncho, né, cara? Eu sou faixa roxa há 3 anos e meio. E, porra, eu tenho várias dificuldades. Aí eu olho pros caras faixa preta lutando e falo, caralho, meu irmão, os caras voam, os caras são samurai. É isso. Quando você é um cara performático, você tem uma boa performance. Você tem uma performance motora, você tem a performance de resultado, desenvolvimento, enfim. O que interessa é que o cara é um faixa preta. Ele manja muito, sabe muito e executa tudo que ele fala. Cara, você tem que ser um faixa preta do tiro. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Tá marcado aí, marca aí, amor. Faixa preta. Como ser um faixa preta do tiro. E aí, o que interessa pra nós? Cara, o nível de performance do aluno é muito bom, mas ele tem algumas dificuldades e esses pontos de melhorias, eles são mapeados. Quando você mapeia isso, você consegue trabalhar direto ao ponto, porque o cara tá na tua linha querendo buscar um resultado. E você tá ali para dar esse resultado para ele, né? Para fazer ele alcançar esse resultado. Então, o que acontece? Encontre os pontos de melhoria. Quando eu encontro, eu vejo, cara, o cara é bom, o cara é performático, o cara tem, porra, uma consciência corporal fantástica. Só que ele tem uma dificuldade muito grande em acertar o tiro. O que eu preciso mexer? Aí eu começo a fazer análise e ver onde é que eu preciso trabalhar, e isso é uma análise cirúrgica, para poder melhorar. Às vezes um detalhezinho de empunhadura, às vezes um detalhezinho de quadril. Às vezes eu percebo que o cara não está fazendo uma visada correta na massa de mira, no sistema de pontaria. Então essa leitura de linha, você vai fazendo isso ao longo do tempo. Beleza? Quanto mais tempo você tem de linha e quanto mais você aproveita essa oportunidade de tempo de linha, porque às vezes o cara só tem experiência, ele não tem expertise. Transforma experiência em expertise. Isso vai te ajudar. Beleza? É que nem um professor de artes marciais. Ele tá ali, ele tá te observando e vendo, cara, qual é a tua fraqueza. Ele quer melhorar isso. Então o ponto de melhoria é isso, beleza? Então sabe os pontos fortes e pontos de melhoria. E aí o terceiro ponto que vai te alavancar como instrutor. Cara, você precisa você entrega aquilo que o seu aluno precisa. Às vezes ele vai vir buscar o que ele quer. Você precisa ir além. A gente chama isso o over-deliver. Você entrega mais do que ele quer. E o que é isso? Cara, você entrega aquilo que o seu aluno precisa. Entregar o que ele precisa é quando você faz a leitura de pontos de melhoria e os seus pontos fortes. Beleza? Vamos lá. Estamos chegando no último, cara. Estamos chegando no último. Agora é punk. Ô, Martinello, bota aí o resumão aí pra gente, por favor. O Martinello é um parceiraço, irmãozão, organizador lá de Brasília. Último ponto das 5 habilidades absurdamente fundamentais que o instrutor tem que ter. O último ponto. O primeiro a gente falou sobre comunicação, daí a gente falou sobre planejamento, o ponto 3 foi interação com pessoas, o tempo 4 foi leitura de linha, e o quinto ponto, o último ponto dessas habilidades absurdamente fundamentais
é dominar o conteúdo. Dominar o conteúdo. Calma, não vai embora. Você precisa entender quais são os 3 pontos de dominar o conteúdo. O que é dominar o conteúdo? Basicamente, vamos botar 3 patamares. Teórico, prático e o de aplicação. Vamos lá. Dominar o conteúdo teórico. Cara, você precisa ter um embasamento teórico, você precisa ler, você precisa devorar tudo que faz parte daquele conteúdo, daquela matéria. Só que você não pode ficar só naquela matéria. É por isso que os generalistas vencem os especialistas. Você precisa trabalhar com multidisciplinaridade. Então, quando eu estou aplicando uma instrução de tiro, eu não estou falando só de tiro. Eu estou falando da mecânica que envolve o tiro, eu estou falando dos aspectos psicológicos que envolvem o tiro, eu estou falando da neurociência focada, né, na neurociência cognitiva, que é como que esse cara aprende. Porque tudo isso me dá ferramentas para que eu melhore esse processo de retenção e esse processo de ensino. Melhore o processo de aprendizagem. Então, dominar o conteúdo, ele entra primeiro no patamar teórico. Cara, o quanto você sabe sobre aquilo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quanto mais eu sei sobre algo, mais dúvida eu tenho. Beleza? A prática. A prática é o quanto você praticou isso. Essa prática, ela pode ser no stand, ela pode ser na sua caminhada operacional, ela pode ser em tudo aquilo que você já fez, é o teu background. Então, o quanto você praticou. Por isso que muitas vezes o cara, ele terminou o curso de AT, aí ele fala assim, eu tô pronto para dar aula. Não, cara, você não é pronto para dar aula. Você tem um certificado que você pode tentar um credenciamento da Polícia Federal. Para dar aula em stand é muito além do que... É muito além. E, cara, você tá mexendo com vidas. Você tá mexendo com vidas dentro da linha, porque o cara tem uma porrada de cara manuseando arma, um no lado do outro, que é um negócio extremamente complexo e complicado. E 2, cara, você tá passando informações que talvez, e a gente sempre pensa nisso, o aluno que sai dali vai depender dessa sua informação para sobreviver a um confronto armado. Ou para garantir a segurança da família dele. Olha a responsabilidade que você tem. Você tem que manter o cara vivo durante a linha, e você precisa manter o cara vivo quando ele vai embora da linha. E você acha que com 5 dias de instrução você tá pronto? Cara, por que eu criei o Firearms Instructor? Para formar instrutores? Para pegar os caras que já são instrutores e mostrar para os caras uma visão completamente diferente do que eles viram até hoje. Mostrar que o instrutor precisa dominar várias habilidades, várias ferramentas, interagir com várias ciências, inclusive a própria mídia social. Olha só. Então o cara que vem pro Firearms fala assim, cara, eu vou me formar instrutor. Não, cara, você já tem que ser instrutor. Se você não é instrutor, você precisa da caminhada para estar pronto. Você faz, por isso que você faz os 5 cursos comigo na linha, né? O Skill Set completão e o VCQB Advanced. Você faz os 5 cursos para você entender como é que eu dou aula, como é que eu me porto na linha. Quando você entender como é que funciona a metodologia da ITC, você vem treinar comigo porque eu vou te passar aquilo que você não consegue ver na linha, mas que está na metodologia, como eu estou passando para vocês agora nessa live. Beleza? Então eu falei o seguinte, cara, a prática é fundamental? Sim, a prática é fundamental. Eu até fiz uma resposta essa semana, né? Os haters aí sobre a prática. O meu tempo de prática. Cara, eu trabalhei fantasiado a vida inteira. Cara, a vida inteira. Meu próximo passo agora é SpaceX, mano. Do Elon Musk. Vamos lá. Eu falei sobre a prática, o teórico e o prático. Agora eu vou para aplicação. Cara, o que é aplicação? Presta atenção. O que é aplicação? Eu falei teórico e prático. O que é aplicação do conteúdo? Cara, o que você consegue trazer para a linha? Esperandinho, mantenha simples. Cara, vamos parar com esse negócio de frase feita? Vamos lá? Mantenha simples. Cara, mantenha simples é um conceito que eu uso na minha linha. Só que eu tô percebendo que a galera tá distorcendo o conceito do mantenha simples. Cara, para você manter algo simples, para você descomplicar o complicado, você precisa entender no nível extremamente complexo. Olha o que eu vou falar para vocês. Só dá para descomplicar o complicado quando você entende do complicado a um nível extremamente complexo e profundo. Senão, você é raso. Entendeu? Você é raso. Mantenha simples. Cara, você está sendo raso. Você está sendo que nem o cara do Na Hora Sai. Você está sendo mais estúpido e mais idiota do que você imagina. Porque o Na Hora Sai é o que o cara que treina em alta performance faz. Você faz exatamente o que você treina. Se você não treina porra nenhuma, você não faz nada, cara. Tira essa mentalidade de sou extremamente prático. Cara, deixa de ser burro, você é extremamente estúpido.
Porque você tá pegando uma porrada de livro de neurociência e de comportamento motor, de qualquer outra coisa, velho. E porra, tá enfiando essa merda no rabo. Deixa de ser burro, tira a cabeça do rabo e começa a pensar. Olha só. Eu falei isso até o gato olhou pra mim. Tira a cabeça do rabo e começa a pensar. Na hora, sai. Não, não sai porra nenhuma. Sai o que você treina. Eu tenho uma live sobre isso. Procura aí que você vai encontrar. Você vai E outra. Unidos, você consegue sair e falar inglês? Você nunca falou inglês. Aí você vai pros Estados Unidos. Não, na hora sai. Não consegue nem pedir um café na porra do aeroporto. Deixa de ser burro. Tem que fazer um monte de mímica. Faz um macaco de circo pedindo um café na porra do aeroporto. Tá? Então, na hora não sai porra nenhuma. Outra coisa. Simplicidade não é sinônimo de mediocridade. Bruce, fantástico. Simplicidade é diferente de ser raso. Cara, mantenha simples, cara, você está sendo raso, deixa de ser burro. Não sabe nem a história, né, do Kiss. Keep it simple, stupid. Na verdade, o que você precisa entender é o seguinte, cara, entenda com profundidade um assunto. Se você dominar esse assunto, você consegue descomplicar. Cara, como é que eu vou descomplicar engenharia de foguete se eu não sei porra nenhuma? Cara, foguete é simples, você entra ali dentro, bota combustível, puf, agita e vai embora. Vai explodir no teu rabo, idiota. Não vai funcionar. Vamos lá. Como eu tô falando com pessoas inteligentes, eu quero dizer o seguinte. Descomplicar é a parte mais difícil do teu trabalho. Por quê? Porque você vai pegar algo extremamente complexo e colocar isso de uma maneira que todos da linha entendam. Então, esse é o ponto fundamental. Perceberam a diferença? Descomplicar o complicado não é tornar simples de forma rasa. É você pegar um assunto extremamente profundo e deixar ele fácil. Perfeito? Então, essa é a sacada do descomplicando o complicado, ou de manter simples. Tá? Sai da turminha do NHS do Mantenha Simples e lembra, descomplica o complicado. Você é o que você treina. Tudo bem? Então, vamos lá. Revisando aqui, a gente falou sobre as 5 habilidades absurdamente fundamentais para qualquer instrutor, independente se você é da arte marcial, se você é do tiro ou de qualquer outra coisa. A primeira delas, vamos lá, comunicação. Então, seja um bom comunicador, entenda o que o seu aluno passa e o mais importante, descomplica o complicado. 2, a gente falou sobre planejamento. Então, como se organiza uma aula. Entenda o que você vai passar e para quem você vai passar. Isso faz todo talvez seja o ponto mais importante dessa parte de organização. Depois disso, né, lembre-se, você precisa planejar os seus meios e o seu tempo. O que você tem à sua disposição e quanto tempo você tem para isso. E o mais importante, quando você lembra de planejamento cara, você tem que ser capaz de executar aquilo que você planeja. Tudo bem? Por isso você organiza para isso. Depois a gente fala sobre interação com pessoas. Como é que você interage na linha com o seu aluno, como é que você interage fora dela e como é que é a sua interação, instrutor e aluno. Você fica se botando na função de instrutor o tempo inteiro. Cara, sai dessa vida de instrutor, motherfucker, hype. Cara, você é um cara que tem um conhecimento específico e que naquele momento você está instrutor. Você não é um instrutor, você está instrutor. Porque eu chego na linha e aí eu pego o Chanesk na minha linha para fazer um curso de tiro. E eu vou lá e faço um curso de tiro de VCQB com ele, né? Ele é meu aluno de VCQB. No outro final de semana, eu vou na turma dele fazer um curso de retenção e contra-retenção. Agora ele está instrutor e eu estou aluno. Na semana passada, na semana anterior, eu estava instrutor e ele estava aluno. Você está instrutor. Você não é instrutor. Beleza? E depois, a leitura de linha. Cara, faça a leitura da linha. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Faça a leitura da linha. Cara, entenda pontos de melhoria, pontos fortes e o que você precisa entregar para o seu aluno. Beleza? Então essa leitura da linha, talvez das 5 habilidades, seja que você precisa de mais prática de linha para conseguir adquirir. Essa leitura, ela é o teu olho cirúrgico com o aluno. Tudo bem? E por fim, eu falei sobre dominar o conteúdo. Você domina em 3 níveis. O teórico, beleza? Vai com profundidade. Prática, cara, o quanto você pratica aquilo que você ensina. E o terceiro, qual o nível de aplicação? O que você pega desses 2 conjuntos e joga isso para o seu aluno? Lembre-se, descomplicar o complicado faz com que você domine o complexo. Você precisa dominar o complexo para descomplicar o complicado. Senão você é só um cara raso. Beleza? Era isso aí.